Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe o Diego Bombonato, ele que é técnico de segurança no trabalho e proprietário da Ativa EPIs, e vem para falar um pouquinho com a gente sobre a empresa, os diferenciais, os produtos oferecidos e também sobre dicas aí de segurança no trabalho, que são sempre muito importantes, principalmente em alguns trabalhos ali que envolvam um pouco mais de risco. Diego, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando sobre o nosso trabalho lá da Ativa e falar sobre a segurança do trabalho, que é um tema sensível e muito importante, né? O Brasil infelizmente, é um país que tem muitos registros de acidentes, e não só acidentes, as doenças ocupacionais que também estão relacionadas ao trabalho. Então, Diego, para começar esse nosso bate-papo, primeiro, se você puder falar um pouquinho da sua experiência, experiência profissional, os cursos que você tem, os diferenciais da sua experiência em si. Certo, então a Ativa, ela já está aqui em Toledo há 21 anos. O ano passado completamos 20 anos de história. Começou uma empresa familiar, né? Meu pai iniciou, meu pai já está no ramo de atividade de EPIs também desde 92, com uma outra empresa em Foz do Iguaçu e também no Paraguai. Então eu acabei seguindo os passos. Então Ativa 20 anos de história. Ao longo dessa trajetória eu percebi que ter uma loja de EPI não é só vender equipamentos, né? Tem um propósito muito maior, que é proteger. Hoje o propósito da Ativa é proteger o bem maior que existe dentro das empresas, que são a vida das pessoas, né, que estão lá. E então fui me especializar, onde eu fiz então em 2017 o curso de técnica em segurança do trabalho, com o objetivo de fazer uma venda mais técnica, oferecer uma solução mais técnica para os clientes da Ativa, porque não basta vender uma luva, tem que saber quais as normas que ela atende, quais são os riscos que o trabalhador está exposto para ter que utilizar esse equipamento. Então, a nossa venda hoje ela é muito técnica, então isso requer um conhecimento também muito técnico dos equipamentos e das normas. Após isso, eu fui buscar mais conhecimento, então fiz um curso de bombeiro profissional civil, que me trouxe habilidades dentro da parte de combate a incêndio, primeiros socorros, trabalho em altura, trabalho em espaços confinados, já com o objetivo de ir para uma segunda linha, que hoje a Ativa tem, que é a linha de EPIs, e temos também a Ativa Treinamentos, que é uma outra empresa do grupo, onde a gente, além de vender os equipamentos, então nós capacitamos as empresas, porque hoje existem 38 normas regulamentadoras, e muitas delas exigem treinamentos específicos, dependendo da atividade e grau de risco que o trabalhador está exposto. E ainda falando em trajetória, com o passar do tempo, então, em 2017, a Ativa iniciou os trabalhos com a parte de capacitação e treinamentos. Então, também fui buscar conhecimento. Hoje eu sou instrutor de trabalhos em altura, trabalhos em espaço confinado, resgate vertical. E hoje a Ativa oferece uma série de treinamentos dentro dessas normas regulamentadoras, né? Com o objetivo de atender as empresas, a adequação das normas, principalmente, e também o objetivo maior, que é deixar o trabalhador capacitado para desenvolver uma atividade de risco onde ele possa ficar doente ou até devido a algum acidente mais grave e chegar a óbito. A gente ouve falar muito sobre acidentes nos mais diversos tipos de trabalho, não só em Toledo, mas no país todo, no mundo todo. E quando se fala nesse tipo de acidente, a gente pensa, tem como prevenir esse tipo de acidente? Tem como, pelo menos, diminuir os riscos para que acidentes com altura, incêndios ou outros tipos de acidente possam ocorrer? Tem como ter essa prevenção? Tem sim. Tanto é que existem essas normas justamente para isso, né? Então, muitas empresas, hoje no Brasil, muitos empresários começam a empresa com aquele sonho de empreender, mas a gente acaba deixando de lado o básico, né? Uma coisa assim, como exemplo, a registro da marca, né? Nós temos a ideia, faz a empresa, daí depois de 10 anos o empresário vai registrar a marca. Então, na segurança do trabalho, existe uma palavra que a gente, uma classificação técnica, que é análise de risco. Então, assim, antes de desenvolver a atividade, de qualquer atividade que tenha risco,
tem que se fazer uma análise de risco. E aí existe toda uma estrutura para evitar os acidentes. Então, a primeira parte, falando de segurança do trabalho, são fazer os programas, né? Então, a empresa que vai contratar um funcionário em regime CLT, ela tem que passar pelo aquele exame admissional, a empresa tem que ter os programas de gerenciamento de risco, que hoje ele era até chamado, até o ano passado, de PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes. Agora ele atualizou, ele é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, toda empresa que tenha colaboradores em regime CLT tem que ter essa documentação. O que é essa documentação? Lá vão estar descritas todas as funções e atividades que tem por categoria, né? Qual que é o grau de risco que a empresa ou a atividade oferece, quais são as condutas ou a análise de risco para evitar que dentro daquela atividade existam os acidentes, né? Então, vamos exemplificar. Construção civil, o pedreiro, ele vai ser contratado, ele vai fazer o exame admissional, vai receber um ASO, né, um atestado que ele está apto para aquela atividade. E aí, dentro do PGR, na categoria de pedreiro, quais são os riscos que estão envolvidos naquela atividade? Ele vai ter trabalho em altura? Então, a NR35 exige que antes dele começar a trabalhar em altura acima de 2 metros, então ele já tem que ter um treinamento básico de 8 horas para atividades em trabalho à altura. Então, ele recebe esse treinamento, recebe os equipamentos, então, porque não adianta você dar um cinto de segurança para o trabalhador e sem ele ter um treinamento, né? Que nem comprar um carro e não ler o manual. Então, assim, é possível, a forma correta é seguir, então, primeiro fazer os programas, capacitar o trabalhador para ir liberar ele para a atividade, né, de risco. Então, é possível trabalhar preventivamente. Infelizmente, no Brasil, culturalmente, o brasileiro ele não é uma pessoa muito prevencionista, né? A gente compara com os americanos, que o cara vai cortar a grama no final de semana em casa, ele tem lá a máquina, coloca o óculos, coloca a luva, ele se protege, né? Então, ele entende que a importância de se proteger. Aqui, geralmente, as pessoas vão lá cortar grama, o cara vai com Havaianas, vai de bermuda, sem camisa. Então, assim, também há o próprio desconhecimento dos riscos, né? Então, lá na Ativa a gente fala que depois que a pessoa entende quais são os riscos que ela está exposta, aí a mentalidade muda. E ele fala, opa, aqui eu tenho um risco, então como que eu faço para evitar, né? E falando em EPI, o EPI hoje ele é o último recurso na prevenção para evitar os acidentes, né? Tanto é que muitos ainda não são confortáveis, isso já está melhorando ao longo do tempo, mas o EPI ele é o último recurso. Então, dentro da segurança do trabalho, ainda falando nessa questão da prevenção, de evitar, o nosso objetivo é sempre a proteção coletiva, que a gente chama de EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, né? Então, são condutas onde eu vou minimizar os riscos para um maior número de pessoas. Exemplo, estou lá na indústria, eu tenho uma máquina que emite muito ruído. Então, hoje, na norma, o limite de tolerância para ruído é 85 decibéis. Então, o trabalhador ele não pode receber um ruído maior que 85 decibéis numa carga horária, né? Numa jornada de trabalho de até 8 horas. Então, vamos dizer que eu tenho uma máquina lá que está emitindo 100, 110. O que eu vou fazer? Vou colocar abafador de ruído em todo mundo? Não. Se o problema é a máquina, vamos ver o que pode ser feito. Posso enclausurar essa máquina para minimizar o ruído? Existe algum tipo de manutenção, uma troca de uma peça? Então, o objetivo é sempre trabalhar o todo. Após essa conduta, ainda não está dentro do limite, aí sim a gente vai pensar numa conduta individual, que daí é a aplicação de um protetor auricular, de um abafador. Então, é assim que funciona dentro da segurança do trabalho. Entrando mais no quesito de fiscalização, hoje como que são fiscalizadas essas normas? Você citou que são 38 normas técnicas reguladoras. Como que são essa fiscalização para as empresas, para os funcionários? Existe algo mais rígido nesse sentido? É algo mais largado? Como você falou, no Brasil as pessoas acabam não tomando os devidos cuidados. Como que é essa fiscalização? A partir deste ano entrou então a questão do e-social. Então, as empresas, pela norma, são obrigadas a ter esses programas, então elas devem buscar as empresas de saúde ocupacional, os engenheiros de segurança que fazem esses programas,
Então, comentei, qualquer empresa que tiver um colaborador em regime de CLT e tenha grau de risco já tem que ter esses programas. E aí essas empresas vão lançar todas essas informações já do RH de segurança do trabalho no e-social. Então, a fiscalização, ela agora, a partir, né, do ano passado, ela aumentou bastante. Então, hoje o Ministério do Trabalho tem todas as informações e a fiscalização existe, né? Então, pode ser que a empresa não vá ser fiscalizada, mas no momento que for, se ela não estiver em acordo com os treinamentos, com as documentações, ela vai estar aí à mercê de receber uma multa, né? Então, e as multas são altas, então é muito mais barato trabalhar da forma correta, fazendo as documentações, capacitando os colaboradores, do que receber, então, aí uma multa e pior, né? Acontecer lá dentro da empresa um acidente de trabalho, todas as questões trabalhistas, né? Afastamento do funcionário. Então, muito mais prejuízo, né? A gente corrigir, tentar corrigir, mas depois não tem mais, né, volta, né? Um acidente não tem volta, né? E, então, é mais barato prevenir do que remediar, aquela frase, né, clássica que é muito verdade na segurança do trabalho. A gente teve uma situação grave registrada aqui em Toledo nos últimos dias, que foi um trabalhador numa obra, caiu de uma altura e acabou falecendo, um jovem de 26 anos. E são acidentes em altura que sempre ocorrem, não só em Toledo, mas em vários lugares. No trabalho em altura, quais são os cuidados necessários? É lógico que cada função exige um cuidado diferente, mas especificamente no trabalho em altura, o que dá para ter de cuidado para dirimir as chances de riscos de acidentes? Boa pergunta. Eu gosto de falar de trabalho em altura porque hoje é a norma regulamentadora que a gente mais tem treinamentos lá dentro da Ativa. Nós temos um centro de treinamentos lá de aproximadamente 200 metros quadrados, onde a gente tem toda a estrutura para mimetizar o trabalho, né? Temos lá uma torre de 5 metros, temos simuladores de espaço confinado, num ambiente controlado, onde a gente consegue, então, dar uma capacitação bem técnica para que o trabalhador vá para a sua atividade bem preparado, né? Então, o treinamento de trabalho em altura, ele tem que ter 8 horas, é um treinamento básico de 8 horas, com validade para 2 anos. E aí, infelizmente, como você falou, na construção civil onde a gente vê os maiores índices de acidente, né? Em primeiro lugar, junto ali com o trabalho à altura, tá os choques elétricos também, que é a NR10 que vai tratar disso. Mas falando de trabalho à altura, as condutas são, basicamente, voltando lá do básico bem feito, o trabalhador tem que ter um ASO, ele tem que ter um atestado médico que ele está apto a trabalhar à altura, porque não são todas as pessoas que têm... que estão preparadas, né? Então ele tem que fazer alguns exames médicos, né? Ele não pode ter problema cardíaco, ele não pode tomar remédio controlado, porque nunca se sabe lá em cima, né? Na altura, ele também tem que passar por uma liberação de um psicólogo, né? Então a primeira questão, para falando de trabalho à altura, estar liberado, né? Pelo MASO, pelo atestado médico, que a pessoa está apta ao trabalho à altura. Segunda questão, passar pelo treinamento de 8 horas, né? Terceira, receber os equipamentos adequados para o uso após o treinamento, né? Os equipamentos têm validade, né? Tem uma série de equipamentos que estão indicados para trabalho à altura e outros não, que se ainda, né, pessoas não sabendo ainda acabam utilizando os equipamentos errados, né? Um exemplo é aquela cadeirinha de pintura que a gente vê, o cara pega uma tábua, as latas, faz improvisado, na gambiarra, existe corda específica para trabalho à altura, com carga de ruptura definida, normatizada, né? E aí, em terceiro, a análise de risco. Então, assim, toda vez que eu vou desenvolver um trabalho em altura, um profissional da área de segurança, geralmente é o técnico de segurança, ou pode ser um engenheiro da empresa, ou, né, o responsável, ele vai ter que fazer análise. Então, pensa assim, olha, que trabalho que nós vamos desenvolver, né, aqui na construção? Vai fazer um tijolamento lá no 10º andar. Então, assim, qual que são os riscos? Primeiro, cair um tijolo lá de cima na cabeça de alguém. Então, vamos trabalhar na proteção coletiva, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Os trabalhadores têm o treinamento? Tem. Vamos ter que montar uma linha de vida. O que é a linha de vida? É um dispositivo geralmente feito provisório com a corda normatizada ou definitivo com cabeamento de aço,
com uma RT, feito por um engenheiro mecânico, onde as pessoas vão se conectar para evitar, em caso de uma queda, né, venha ir lá cair no chão. Então, é um sistema que vai fazer a restrição ou a retenção da queda do trabalhador. Então, num conjunto, seria basicamente isso. A pessoa tem que estar habilitada, tem que estar liberada, tem que ter uma capacitação e tem que se fazer, então, uma análise de risco antes do trabalho. Saber qual que é o trabalho que vai ser realizado, que equipamento que vai ter que usar. Em caso de um acidente, temos que ter um plano de emergência, né? Porque se a pessoa chegar a cair e está com o equipamento, quem que vai acionar o resgate? As pessoas que estão lá trabalhando junto estão preparadas para fazer um resgate, né? Num caso de acidente, que a pessoa a equipe tem um treinamento básico de primeiros socorros que já possa pelo menos chamar o apoio, né, do SAMU ou do próprio Corpo de Bombeiros, para não agravar, né? Porque que muitas vezes acontece quando a pessoa não está preparada para fazer um primeiro socorro, se o cara teve um trauma, vai carregar, daí termina de lesar ali, né, a coluna, deixa uma pessoa paraplégica. Então, dentro do treinamento, a gente também ministra treinamento básico de primeiros socorros. Então, basicamente isso. Outra questão para evitar problemas e falando de análise de risco, condições impeditivas para o trabalho em altura, né? Num dia que está chovendo muito, as pessoas não vão poder trabalhar, né? Vamos subir num telhado, Vai algo subir num assim. telhado chovendo, eu vou subir num balancinho. A gente vê muitos vídeos no YouTube lá, principalmente na região de Santa Catarina, onde está saindo aqueles edifícios cada vez mais altos, né? Os trabalhadores sobem, não fazem análise, o tempo está fechado de manhã, dali a pouco vira e começa uma tempestade. Aí muitas vezes o cara está lá no 20º andar, não dá tempo de descer com o equipamento e aí fica à mercê lá do vento, com risco de queda, né? Então, assim, tem uma série de fatores que tem que ser analisado para, né? Não é só ter o treinamento e ir lá executar, né? Existem outros riscos que também agravam, né? Por exemplo, choque elétrico. Vamos fazer uma atividade aqui que vai concretar uma laje, está muito próxima da rede. Então, será que a gente consegue evitar que as pessoas estejam ali perto? Olha, não tem como. Então, o que nós vamos ter que fazer antes de executar essa atividade? Isso até aconteceu conosco no prédio lá da Ativa. Nós estávamos muito próximo de concretar uma laje que estava muito próximo da rede elétrica, então nós tivemos que parar a obra, solicitar a Copel um afastamento da rede ou isolamento dos cabos, porque não tinha outra possibilidade, né? Então, tivemos que fazer isso para evitar um possível problema, um acidente que estava envolvendo o trabalho em altura, né? E ainda tem a questão né, do trabalho em altura, se o trabalhador sentir que ele não está, né, muito bem ou não tá, a situação ali não está condizente, ele pode se recusar a subir e executar a atividade também, né? Você citou a questão dos acidentes, a gente sabe que acontecem muitos acidentes graves. Quais os procedimentos nesses casos? Tem que ter alguma pessoa preparada ali com um trabalho de primeiros socorros? Você citou também, é uma questão que a gente sempre ouve, não mexer na pessoa se você não sabe ali o que pode fazer, porque pode agravar também essa situação. Quais os procedimentos? Se tiver uma pessoa que tenha essa condição de primeiros socorros, ela pode auxiliar já de início e daí chamar já os bombeiros, SAMU, qual que é o procedimento correto nesse sentido? Então, durante o treinamento lá na Ativa, nós temos o treinamento básico, né? Mas isso para qualquer coisa, né? Quem já passou por um treinamento de primeiros socorros, até um acidente de veículo na rua, né? Se a pessoa não tem conhecimento técnico ou tem o conhecimento, mas sente que não está preparada, então é sempre melhor não mexer na vítima. Mas o que qualquer pessoa que não esteja preparada pode fazer, que é o mais importante, a primeira conduta é chamar o socorro especializado, né? Então, saber quando vou ter que chamar um SAMU ou vou ter que chamar o Corpo de Bombeiros. Então, dentro da construção civil, o ideal é ter um plano de emergência para as equipes, ter uma equipe ali que esteja preparada para um resgate, né? Porque a gente pode ter várias situações, mas as duas mais comuns, onde a pessoa teve uma queda,
mas não chegou até o chão, ficou pendurada ali pelo equipamento, na linha de vida, né, pelo cinto, no trava-quedas. Então, assim, é uma vítima que está consciente, então é mais fácil, né, uma equipe bem preparada, a equipe mesmo fazer o resgate. Não exime de ligar para né, um chamado de emergência, mas chama e já inicia, né, a equipe estando preparada, o resgate desse trabalhador, né? Então, existem várias técnicas para o resgate vertical, mas a equipe tem que estar muito bem preparada para agir, porque às vezes o resgatista pode se transformar numa outra vítima ou ele pode agravar-se Agravar aquela a situação situação. da vítima, né? A segunda situação é a vítima mesmo que realmente chegou ao chão, que teve trauma, né? Geralmente fratura, cabeça principalmente, né? Os traumas de cabeça. Então, nesse caso, é um pouco mais sensível. Então, a primeira conduta é chamar o socorro especializado e, no mínimo, fazer uma imobilização de cabeça ou evitar que outras pessoas que não tenham conhecimento tentem arrastar ou tirar a vítima ali da cena, que pode piorar o quadro da vítima e até levar a óbito, né, por manipular sem ter conhecimento, né? Outro tipo de acidente que a gente teve aqui em Toledo nesse ano de 2024 foi outro cidadão que infelizmente perdeu a vida numa empresa. Ele acabou caindo e um equipamento de maior peso caiu sobre ele, um equipamento de cerca de 150 quilos. Quando você está manuseando equipamentos maiores, equipamentos mais pesados, tem muitos trabalhos com empilhadeiras, e agora a gente tem em Toledo também os atacadões que tem esse trabalho, é, materiais com grande volume nas partes superiores das prateleiras. Quais são os procedimentos de segurança nesse sentido, quando envolve peso, equipamentos maiores, podem cair, quem sabe, sobre uma pessoa, sobre várias pessoas? Então, para essa classe de trabalho também existem normas específicas, né? Então, a gente tem a NR11, né, e a NR12 que tratam de trabalhos com máquinas, equipamentos, né? Tanto na indústria quanto em depósito. Então, existe a capacitação para o operador da empilhadeira, existe a questão até da manutenção das máquinas, né? A gente tem aqui hoje na região oeste, que é o agro, né? Então, a gente vê também acidentes com operação em máquinas, né? Colheitadeira, plantadeira. Então, existem também a NR11 e 12, que são treinamentos que vão preparar os trabalhadores para a operação desse tipo de máquina. Movimentação de cargas pesadas, até na construção civil a gente tem as gruas, né? Então, existem treinamentos específicos e, basicamente, a gente volta lá para aquela premissa básica. Identificar qual que vai ser a atividade, ter um planejamento, fazer uma análise de risco antes de executar a atividade. A pessoa que vai executar essa atividade, a operação da máquina, ela tem a capacitação, ela está habilitada para isso. Outra questão, isolamento da área, né, na movimentação de carga. Uma coisa que é comum, que acontece e aí que acaba gerando os acidentes, por exemplo, com empilhadeira. O operador vai lá, a empilhadeira, quando ela está trabalhando, ela vai dar um ré, ela está sempre fazendo aquele barulho, aquele sinal sonoro. Aquilo lá não é à toa, não é para ser chato. É para justamente identificar que as pessoas que estejam ali em volta consigam identificar que alguém está operando uma máquina. Se aproximar. Então, tem que respeitar o limite, né? Então, temos que isolar a área onde está sendo, né, feita essa atividade, para evitar que, às vezes, uma pessoa que esteja passando seja atropelado pela empilhadeira, né? Ou até o operador da empilhadeira está dando ré na empilhadeira ou não vê a pessoa que está passando. Então, tem uma série de procedimentos que existem para evitar esse tipo de acidente nesse tipo de trabalho. Até no final de semana eu estava num dos atacadões aqui em Toledo, eu vi a situação deles, fecharam uma das sessões onde estava ali operando a empilhadeira, então fizeram da forma correta. Correta, né? isso. Que bom que estão trabalhando da forma correta. Outra situação que até olhando as redes sociais da Ativa, observando um pouco mais o trabalho de vocês, a gente vê os treinamentos para situações ali de trabalho confinado, situações mais ali dos frigoríficos, dos abatedouros, ali que envolvem ali os silos. A gente tem aqui em Toledo, em toda a região, um trabalho muito importante nesse sentido, porque a gente é a região muito pujante ali
no agro, quais os cuidados nesse tipo de trabalho? O que vocês oferecem ali para dar esse treinamento, esse suporte nesse sentido? Certo, então aí a gente está falando da NR33, né? Que é depois da 35, é um dos treinamentos que nós ministramos também com maior volume, porque justamente estamos numa região que o agronegócio é muito forte, né? E aí quando a gente vai falar de espaço confinado, os espaços confinados eles são ambientes a nível industrial ou qualquer outro nível que eles não foram projetados para ter a presença humana lá dentro, mas que algumas situações a pessoa precisa entrar lá para fazer uma manutenção, uma limpeza. Então, um exemplo bem clássico aqui na nossa região são os silos, né? Onde tem a armazenagem de grãos. Então, assim, o treinamento de NR33 ele vai preparar as pessoas que vão fazer a manutenção, fazer a limpeza, fazer um reparo, a trabalhar nesse tipo de ambiente, que é um ambiente que tem muito risco. Então, hoje, se a gente falar num silo, a gente pode ter uma área classificada, né? O que é uma área classificada? Que corre risco de explosividade, né? Infelizmente, o ano passado nós tivemos aí um acidente na cooperativa com uma explosão. Nesse caso ali foi por a questão de poeira suspensa, que também pode gerar explosões, né? No caso do silo é pela fermentação do grão, então você tem um silo lá cheio de soja que está armazenada lá muito tempo. Ela começa às vezes pela umidade, né? Fermentar e isso geram gases. E aí esses gases podem ser nocivos, né? Podem ser nocivos para a pessoa que vai estar entrando lá. Então a pessoa pode desmaiar, pode se intoxicar e levar à morte. E eles também podem ser gases fermentativos que volátil, né? Se você for fazer um trabalho a quente que gera uma faísca, pode gerar uma explosão. Então, dentro da área de trabalho em espaço confinado, nós temos lá um simulador de silo, e é um treinamento muito interessante, muito complexo, porque ele vai desde essa análise de risco, então tem que saber qual que é a classificação do espaço confinado que você vai colocar o trabalhador. O trabalhador ele nunca pode trabalhar sozinho nesse tipo de ambiente, né? Porque se ele sofrer um acidente e virar uma vítima, quem que vai resgatar? Às vezes nem acho esse Não acha trabalhador. mais, né? Então, assim, a gente tem as categorias. Nós temos o trabalhador, que é a pessoa que vai entrar e executar a função. Nós temos o vigia, que é uma pessoa... todos eles vão passar pelo treinamento. Então, o vigia é a pessoa que vai ficar com contato visual com essa pessoa, da equipe que vai estar executando a função, vai ficar com o rádio, né? E tá sempre em contato, dependendo da função, cada 2 minutos, né? Falar, né? Olha, como é que está aí a atividade? A pessoa tem que responder, né? Chamou, não tem contato, opa, tem alguma coisa que não está certa, né? Então, vamos ter que verificar e já acionar uma equipe de resgate, né? A terceira, então, seria o supervisor, que é a pessoa que vai coordenar as ações. É ela que vai fazer a PET, que é a permissão de entrada de trabalho, né? É um documento onde vai listar todas as atividades que vão ser feitas, o nome das pessoas da equipe que vão entrar lá, quais vão ser as atividades, é um cheque completo do que vai ser feito. Tem que ter todo um planejamento. Isso, esse documento, ele é geralmente feito em 3 vias. Uma via fica com o trabalhador que desce num espaço confinado, uma fica com o vigia e outra fica disponível pelo supervisor, se caso de um sinistro, uma equipe de resgate tem que verificar, né? Então, tem que ter informações do nome das pessoas, das atividades, que hora que elas entraram, que hora que elas devem sair. Então, quando finaliza o trabalho, saem, aí tem que se fechar essa documentação para ver se todos saíram, se tudo foi feito, as ferramentas foram retiradas. Então, é um cheque completo para evitar possíveis acidentes, né? Então, o espaço confinado tem uma série de riscos, explosão, tem intoxicação, né? Então, o ambiente dentro do silo ele tem que ser analisado antes de entrar, porque imagina você abrir um silo de soja que tem uma fermentação, que tem um gás sulfídrico lá dentro, né? Então, vai entrar um trabalhador, se ele não entrar com a proteção respiratória, ele pode chegar lá embaixo e se intoxicar, virar uma vítima, né? E aí existe também dentro desse treinamento a parte de resgate, onde a gente treina uma equipe da empresa que vai ser só resgatista. Então, assim, no momento que iniciar esse trabalho, a equipe de resgate também tem que ser comunicada. Os equipamentos próprios para o resgate já tem que estar instalados, um tripé para resgate,
o guincho, porque se houver um problema, é essa equipe que vai ser acionada para remover a vítima. Vai chamar o socorro, o corpo de bombeiros, mas já inicia um trabalho para tirar aquela vítima lá de dentro, né? Então tem toda a questão de fazer análise do ambiente, da atmosfera, para ver se está rica em oxigênio. Se ela está rica em oxigênio, se torna uma área que pode ser uma área classificada, pode ter explosão. Então, na atmosfera a gente tem 21% de oxigênio. Se dentro de um espaço confinado a gente tem um nível maior de oxigênio, 23%, ela já classifica como área de explosão. Então, eu tenho que cuidar até com o que eu vou fazer lá dentro. Não posso fazer uma solda porque eu tenho risco de explosão. Então, existem condutas dentro dessa análise da ambiência. O que eu vou fazer? Eu vou remover esse ar, esses componentes que tem lá. Existe como fazer, né? Vou colocar um insuflador, vou remover, vou trocar esse ar lá de dentro, né? Se não tiver como remover, qual que é a conduta? Eu vou ter que entrar com equipamento de proteção respiratória autônomo, né? Aquelas máscaras que o bombeiro usa no incêndio, com cilindro de gás, né? Então, tem uma série de riscos envolvidos nessa atividade que, se não forem atentos, né, e se a pessoa não tiver uma capacitação, acontece acidente, né? Parte de engolfamento, que é um acidente muito comum, que às vezes o trabalhador entra sem o equipamento, pisa lá na soja, tem um bolsão de ar por baixo e ele acaba se afundando. A gente fala engolfado, né, pelo grão. E aí, quanto mais ele se mexe, como se fosse areia movediça, ele vai descendo e ele vai morrer por parada cardiorrespiratória, porque ele vai se asfixiar. E aí existe uma conduta para resgate, não é simplesmente puxar, porque o grão faz tanta pressão no corpo da pessoa que é impossível você remover ela puxando. É capaz da outra pessoa virar uma outra também. vítima se ela não tiver, né, com o treinamento capacitada para fazer esse tipo de resgate. Outro problema grave que a gente tem nas empresas também, e até nas residências, é a questão dos incêndios. Existe um protocolo que os técnicos de segurança no trabalho orientam nesse sentido? Teve um incêndio, o que dá para fazer nesse sentido? Então, falando a nível da questão de trabalho, né, empresas, indústrias, existe uma norma técnica do bombeiro, que é a NPT 017, que tem toda a regulamentação para fazer uma análise do grau de risco, né, com relação ao incêndio que existe nessa planta, né? E aí sim existe também a capacitação da brigada de incêndio da empresa. Isso depende muito da análise de qual que é o grau de risco, qual que é o tamanho da planta, número de colaboradores, mas existe um treinamento que hoje a Ativa também faz, que é da NR23, que é a brigada de incêndio, onde a gente vai capacitar dentro da norma, o que a exigência de norma pede, com carga horária, com todas as instruções, para que exista uma equipe pronta para o início, né? Porque o incêndio, se ele for combatido inicialmente, na maioria das vezes você consegue acabar com o problema, né? Agora, quando você não tem uma equipe bem treinada, não tem os equipamentos disponíveis, né, dentro do projeto de prévio-incêndio, que também é muito importante, né? Você ter lá a quantidade de extintores, os locais corretos, que passe por uma manutenção preventiva periódica, né? Não basta ter o extintor, ele tem que estar recarregado, ele tem que estar pressurizado, as mangueiras de incêndio têm que passar também por um processo de inspeção, têm que estar acondicionadas da forma correta, né? Então, primeiro tem que ter os equipamentos, a equipe tem que estar bem capacitada e também tem que ter treinamentos periódicos, né? Simulações, para que, né, a pessoa não faça uma vez o treinamento e daqui 2, 3 anos tenha um problema e já não lembra mais qual que é a conduta, né? Então, hoje em dia, até as seguradoras, para algumas indústrias, para fazer uma renovação do seguro, já exigem que a empresa tenha esse treinamento de brigada para a equipe lá, para a empresa. A gente falou sobre alguns problemas, alguns tipos de acidente, incêndio, trabalho em altura, trabalho confinado, que é algo muito comum aqui na nossa região, trabalho com peso, empilhadeiras. Você citou a questão dos choques elétricos também, que é um problema aí grave. Você vê alguma área ou algum tipo de serviço, além desses, que
que exista um número de acidentes grande, que exija um cuidado também forte, exija um cuidado assim mais firme, mais próximo? Eu sou suspeito de falar porque, assim, começando na nossa casa, né? Então, desde a diarista lá, né? Toda atividade que envolva risco tem que ter uma atenção especial, tem que se pensar que pode acontecer um acidente. Então, começando por casa, né? Você vai lavar uma calçada, né? Escorrega, a pessoa que está lavando com sabão. Então, existem EPIs para evitar esse tipo de acidente, né? Mas, em especial, aqui eu pontuaria ainda a questão do agronegócio, né? Que é uma área que não se fala muito, mas assim, lá no produtor rural, que as pessoas que trabalham com os animais têm riscos biológicos, têm riscos físicos. O pessoal que trabalha no plantio, né? Muitas vezes trabalha à noite, trabalha com a manutenção de máquinas, com os equipamentos. Então, é uma área que a gente que está já no setor de segurança do trabalho, que nós vemos que também tem muitos acidentes e geralmente são fatais, né, ou muito graves. E então é uma área que deve se tomar atenção. Tem norma regulamentadora para o trabalho no agro, a Ativa também tem soluções para esse tipo de trabalho, de capacitação, tanto capacitação quanto EPIs, né? Então, é uma área, falando a nível regional, que a gente também tem que dar uma atenção maior, porque a gente tem acidentes envolvendo trabalhadores desse tipo de atividade. E como que você vê a importância do trabalho do técnico de segurança no trabalho, do trabalho de empresas especializadas como a Ativa para toda essa prevenção e também o trabalho preventivo das próprias empresas? Então, é de extrema importância. Então, muitas empresas não têm a possibilidade de ter um técnico e também existe uma classificação de exigência que, a partir de um número de colaboradores, a empresa já tem que ter esse profissional dentro da empresa pelo grau de risco e número de colaboradores. Mas mesmo as empresas que não têm, é de extrema importância, então, ter um trabalho consultivo, iniciando basicamente pelos programas. Então, se uma empresa não tem esse profissional, o ideal é que já siga os programas através, né, das empresas de saúde e segurança, ou fazer esses programas de gerenciamento de risco para saber quais são os riscos que estão envolvidos na atividade que ela vai oferecer ao trabalhador, para que ele também saiba os riscos que ele está exposto. E aí, dentro da NR6, né, que é a norma que fala dos equipamentos, então a empresa ela tem a obrigação de fornecer os equipamentos para o trabalhador, mas o trabalhador também tem a obrigação de zelar pelos equipamentos, usar, porque acontece muitas vezes a empresa fala, mas eu forneci o EPI, mas o colaborador não quis usar, então fica esse jogo, né? Mas então ambos os lados têm que entender a importância e o papel do técnico é fundamental, porque é ele quem vai fazer essa ponte entre o trabalhador e o empregador, né? Então ele tem que ficar ali em cima do muro, porque ele tem que fazer com que o trabalhador entenda a importância do risco, né? E de usar os equipamentos, seguir os programas de prevenção e orientar a empresa com qual equipamento vai ser o mais específico, quais são as documentações, né, os treinamentos que a empresa tem que seguir, para que chegue, né, numa simbiose e a empresa dê condições para o trabalhador e o trabalhador, né, trabalhe seguro, se sinta seguro para desenvolver a atividade, entenda o porquê que ele tem que também estar se protegendo, né? Então, a gente sempre tem aquela questão ali na empresa do apelo emocional mesmo, porque quando a pessoa não tem que entender, porque se ela não está fazendo para ela, muitas pessoas têm alguém para voltar para casa, né? Ano passado nós lançamos uma campanha assim, você tem que ter alguém, você tem que voltar para casa, né? Após um dia de trabalho. E muitas vezes isso não acontece com relação aos acidentes, né? Então, às vezes a pessoa ou não volta mais, ou se ela volta, às vezes era a pessoa que era provedor daquela casa, e aí devido, né, a um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, ela vai sair dessa cena e a família acaba, né, sofrendo, principalmente a pessoa, né, e as pessoas que estão em volta. Então, o técnico de segurança é essa linha de frente que faz a ponte entre o trabalhador e a empresa e faz com que isso
siga da melhor forma possível, né? Que o trabalhador entenda o risco, use os equipamentos, que a empresa forneça os equipamentos corretos, né? Porque nem sempre o EPI que a empresa às vezes acha que vai comprar é o que vai atender, né? Então existem várias classificações para tipo de proteção do EPI, né? Eu falo que não basta vender EPI, tem que vender solução para segurança do trabalho, que é o que a Ativa faz. Então, nossos vendedores, hoje falando de loja, eles têm o treinamento técnico para recomendar, a luva é para alta temperatura, qual a atividade que a pessoa vai desempenhar? Para quê? Para oferecer o equipamento que vai proteger principalmente o trabalhador e que vai atender a norma, né? Então, é basicamente esse o papel do técnico. É um papel muito importante, né? É uma classe de extrema importância na prevenção de acidentes e temos muitos parceiros lá dentro, né, da Ativa, que são técnicos aqui na cidade e que desempenham um papel importantíssimo na redução desses números, né, que infelizmente no Brasil são muito altos, de acidente de trabalho e também doenças ocupacionais, né? E aí isso acarreta, né, esses acidentes uma série de outros problemas sociais, né? Então, INSS, né, que a pessoa fica afastada, hospitais, né, que às vezes, muitas vezes a pessoa vem lá de um acidente e aí está ocupando leito, né, por ter se acidentado, isso poderia ter sido evitado, né, os afastamentos dos trabalhadores no trabalho, as multas para as empresas, né, que têm índices mais altos de acidente de trabalho. Essa questão, você citou das doenças ocupacionais. Esse é um problema grande, muitas pessoas às vezes acabam adquirindo alguma doença pelo trabalho repetitivo, às vezes por acesso ali a ambientes com um odor muito, muito forte, a questão dos ruídos que você citou também ali no começo. Nesse tipo de situação, tem como prevenir, tem como diminuir os riscos, diminuir problemas nesse sentido? Tem sim, aí a gente tem aquela questão lá da insalubridade, né, que a pessoa recebe quando, né, tem esses tipos de risco, e falando em doenças ocupacionais, elas são aquelas doenças que estão relacionadas com a atividade, então, exemplo, clássico aqui na nossa região, pessoas que trabalham em frigoríficos, né, abatedouros, essas pessoas ficam o dia todo ali em pé, fazendo movimentações repetidas, né, no corte, né, na movimentação. Isso acabam gerando, né, quando não está dentro de um atendimento de norma, doenças como a LER, né, que é a doença causada por movimentação, então lesão repetitiva, né? Então, entre outras, contato com produtos químicos, né? Pessoal que trabalha exposto ao benzeno, por exemplo, posto de combustível, né? E as doenças, o grande problema das doenças ocupacionais é que, diferente do acidente, o acidente ele acontece na hora, o problema já está instalado, né? Mas a doença ocupacional, muitas vezes, ela vai aparecer após muito tempo de exposição a esse risco, né? Sendo um risco químico, sendo um outro tipo, principalmente com risco químico, né? Então, doenças respiratórias, até câncer, alguma coisa nesse sentido, né? Porque a pessoa ficou exposta tanto tempo daquele produto que lá na frente vai vir a doença, né? E aí, né, se tiver depois uma relação, um nexo causal com o trabalho, a empresa também pode sofrer penalidades ou uma ação porque a pessoa ficou doente devido à ocupação laboral que ela tinha. Então, é possível se evitar. Então, voltando, deve-se ter esses programas, as análises de risco, e aí, dentro da análise de risco, vai ter a conduta para, vamos dizer, exposição química. O trabalhador realmente vai ter que ter exposição ao produto químico, mas existem EPIs que vão neutralizar esse risco. Então, ótimo. Então, temos que fazer o treinamento, usar esse equipamento, e aí, apesar de ter esse risco, ele vai estar neutralizado com a aplicação do programa, com análise de risco, com o uso do equipamento, ou até o tratamento do ambiente, né? Para
pensando no coletivo para evitar esse tipo de problema com as doenças ocupacionais. Diego, para encerrar o nosso bate-papo, a gente comentou em alguns pontos do trabalho realizado pela Ativa EPIs. Vocês têm duas linhas de trabalho hoje, dos cursos, dos treinamentos e da venda dos EPIs. Se você puder falar um pouquinho mais específico da empresa, dos trabalhos ofertados, dos cursos, também do espaço que vocês têm ali. Já visitei lá, inclusive vi um pouco do espaço que vocês têm ali também para os treinamentos. Então, a Ativa, como eu comentei inicialmente, está fazendo 21 anos de mercado aqui na cidade de Toledo. Então, nós estamos localizados ali na Avenida José João Muraro, bem próximo ali da Havan, e lá nós temos então as duas verticais do grupo da Ativa hoje, que se divide entre a Ativa EPIs, que é a parte de produtos, equipamentos de produção individual e coletiva, e a Ativa Treinamentos. Então, hoje o nosso grande diferencial é que, além de fornecer as soluções nos equipamentos para diversos tipos de risco, nós também temos um corpo técnico que está habilitado e capacitado para treinar e capacitar as equipes que vão desenvolver as atividades de risco. Então, como a NR6 fala, a empresa tem que fornecer o equipamento, mas é tão importante quanto fornecer treinar o trabalhador para que ele use esse equipamento. E a Ativa consegue fechar, né, esse ciclo ali, então fornecendo os equipamentos e capacitando as equipes para esse tipo de trabalho, né? Então, hoje nós vendemos aqui várias soluções para atividade, principalmente construção civil e agronegócio, mas também para prestação de serviço. Eu falo que qualquer pessoa pode ser nosso cliente, contanto, né, que ela entenda que ela precisa proteger as pessoas que trabalham com elas, e até mesmo uma pessoa que entende que precisa se proteger em casa, né? Então, pode ser um cliente da Ativa. Então, essas são as soluções que nós temos em equipamentos de produção individual, coletiva, e também na parte de capacitação com os treinamentos em segurança do trabalho. Diego, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de trazer dicas sobre segurança no trabalho, de também trazer um pouco mais do trabalho desenvolvido pela Ativa e de trazer todas essas informações que são tão importantes. Nosso agradecimento. Eu que agradeço a oportunidade, né, por estar falando um pouco do nosso trabalho e da importância que ele tem para a sociedade, né? Então, todo mundo tem alguém para voltar para casa, todo mundo que trabalha tem um familiar, tem alguém que depende, né? E nada mais importante do que voltar para casa seguro, né? Ninguém quer sair de casa e sofrer um acidente, né? Tanto no trabalho quanto no trajeto. E para isso é necessário saber que existem os riscos, mas saber também que existem N possibilidades de se evitar que aconteçam, né? E a Ativa tem esse propósito, que é proteger o bem maior das empresas e também, né, que é a vida das pessoas que estão lá. Então, para nós é um prazer falar sempre sobre segurança do trabalho e quanto mais pessoas souberem que nós podemos ajudá-las dessa forma, para nós é um prazer. Nós recebemos o Diego Bombonato, ele que é técnico de segurança do trabalho e proprietário da Ativa EPIs. Ele falou um pouquinho mais sobre a empresa, sobre os produtos, os EPIs disponibilizados, sobre todo o trabalho de cursos, capacitações na área de segurança do trabalho que a empresa oferece. Também trouxe dicas sobre vários trabalhos ali, dicas de segurança em altura, prevenção de incêndio, em ambientes confinados. Então, várias dicas aí de vários temas aí da segurança do trabalho. A gente sabe que é um tema muito importante que tem que ter todo o cuidado nas empresas e também dos funcionários. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá você encontra essa e outras entrevistas e também o nosso podcast, o Tono Pod, com conversas mais descontraídas, um bate-papo mais longo aí com figuras e personalidades aí do nosso município. Então já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para ter acesso a todo o conteúdo. Nos vemos em breve e até mais.